Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo ao último vídeo desse ano do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de bons, baratos e de valorização para a 28ª rodada, que só vai acontecer quarta-feira, né? Pós-Réveillon, que vai ser agora quinta-feira. Né? Então desejo a todo mundo um feliz Natal, um feliz ano novo, né? Com muita saúde, paz e prosperidade, mas principalmente saúde aí, que é o que a gente está mais precisando nesse momento aí terrível de pandemia, e torcer para que essa vacina chegue logo de uma vez. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, te convido humildemente a se inscrever no canal. E sem mais delongas, simbora lá pro vídeo então. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização no canal. Foi uma excelente pontuação, porque todo mundo sabe, né, que time de valorização é para ganhar cartoletas e pontuação quase não importa. Mas foi muito bem, 69,93. Conseguimos valorizar 10 cartoletas e meia, né? Então foi muito bem, porque eu sempre costumo dizer aí que esse time foi feito, né? O objetivo dele é valorizar mais de 10 cartoletas por rodada, né? De maneira geral, fiquei muito satisfeito com o time, mas com certeza quem alavancou muito, né, a pontuação e principalmente a valorização desse time aqui foi o Douglas Friis, e realmente, mesmo sofrendo 2 gols contra o Internacional, fechou o gol, certo? Mas vamos vender nosso time aí e vamos embora aí para a escalação. E o Réveillon já é quinta-feira, né? Para dar uma folgazinha aí pro Mané, certo? Ah, inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, quem não viu no vídeo do time principal, né? Só vão valer 8 jogos para essa rodada, já que Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro e Santos, né, foram adiados devido aos compromissos de Palmeiras e Santos pela Libertadores semana que vem. Tá certo? Aí outro recadinho importante aí, ó. Vai ter live quarta-feira da semana que vem, né? Dia 6, né? Que é o dia da rodada, né? A rodada começa dia 6, né, às 19h15. O primeiro jogo aí é no Engenhão, Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. Então vamos fazer uma live aí quarta-feira, meio-dia, né? Porque tem gente que já vai estar trabalhando, né? No ano novo, né? Depois do ano novo. E meio-dia geralmente é o horário de almoço, dá uma folguinha e dá pra dar uma olhadinha aí na live e participar, tá ok? Claro, antes eu não poderia deixar de convidar vocês, né, para participarem do Ligas do Mané, né, site Ligas Apostadas do canal aqui do Mané. Tem descrição logo aqui abaixo com um link para quem quiser participar. A rodada 28 já está aberta, já tem 13 times, assim como a rodada de janeiro também já está aberta com 14 times, né? E eu vou fechar as duas, faltando uma hora para o fechamento do mercado aí, acabam as inscrições, mas tem um contador aqui, fácil de escrever, é só vir, altamente intuitivo, pagamento cartão de crédito, Pix, transferência bancária. Tem dúvidas, me chama aqui no WhatsApp, né? Tá dando em média aí mais ou menos de 150 a 200 times por rodada. A última rodada deu 179 times com uma premiação de R$ 1.611, todos já recebendo a sua premiação. O pagamento é feito em 24 horas, né, depois da reabertura do mercado. A mensal também deu uma premiação legal aqui, ó, R$ 1.305, 58 participantes, todos também já receberam a sua premiação. Então quer participar de uma liga, né, de regularidade, a mensal tá aberta, né, para inscrição até o fechamento do mercado, quarta-feira que vem, assim como a rodada 28 também já está aberta, certo? E esse aqui, para quem ainda não conhece, é o Instagram do Mané, né? Mané Cartola FC, tudo junto. É por aqui que eu boto alguns cards que eu acredito ser importantes, como eu botei antes do PP aqui contra o Bahia, né? O Bahia anda cedendo muito ponto aí para atacante, certo? É por aqui que eu atualizo os times, boto os desempenhos dos times, é por aqui que eu boto outros cards que eu acredito que são importantes, né? E principalmente cards de arbitragem, né? Que a gente tá com um acerto grande aí, né? Acerca de penalidades. Tá certo, gente? Então quem quiser seguir aí o Mané no Instagram vai ser muito bem-vindo. Também tem o link aqui logo abaixo na descrição. Assim como quem quiser aí participar do vídeo do Mané vai ser muito bem-vindo. Tem dúvida? Chama o Mané aqui no WhatsApp, ok? Feito o convite, vamos embora lá para nossa escalação usando nosso querido Catimb States ou Catimb Stats. Também tem link logo aqui abaixo, né? Tá no preço promocional e parceiro do canal. Tá custando R$ 11,90, né, para as últimas rodadas aí até o final do Cartola, né? Pagamento uma única vez, e colocando o cupom Mané Cartola tudo junto ganha 10% de desconto. Vamos lá, goleiros, vamos botar para filtrar mínimo para valorização, que é o que nos interessa, e vamos lá para a parte de baixo, né? Quais são os goleiros aqui que me chamam a atenção do ponto de vista da valorização, né? O Poli aqui, por mais que está precisando de pouco para começar a valorizar, né, não está com boa média dentro de casa, né, e o Fortaleza não anda cedendo muitos pontos. O Vanderlei eu já vejo com bons olhos aqui, né? Se for realmente o Vanderlei, a gente tem que ver como é que vai ser a Copa do Brasil agora no meio da semana, para ver como é que o Grêmio vai se comportar semana que vem na escalação. Tá precisando de menos 1,40, tem uma média ruim dentro de casa? Tem uma média muito ruim dentro de casa. Mas vai enfrentar um time que ultimamente anda cedendo bons pontos aí para goleiros aí, ó. Só negativou o Wilson aí na 21ª rodada. Então vejo com bons olhos para valorização o Vanderlei sim, certo? Mas de todos os goleiros aqui, ó, o que me chama mais atenção aqui, que tem a melhor média e tá desvalorizado realmente, é o Thiago Volpi, tá?
O Wolf vai enfrentar o Bragantino, que é um time que finaliza muito, certo? Tá precisando de menos 0.70 para começar a valorizar, tem uma média de fora de 1.89. Nas últimas rodadas aí tem sido um dos goleiros mais regulares do Cartola. O São Paulo tem uma das melhores defesas da competição, né? E o Bragantino, por sua vez, aí, ó, negativa pouquíssimos goleiros. Não é um time de ceder tantos pontos, mas finaliza bastante. Deve proporcionar ao Wolf pelo menos algumas defesas difíceis aí, né? Eu acredito que a valorização seriam realmente essas as duas melhores opções, né? Quem quiser escalar o Poli, vou até mostrar. O Poli tá com uma média de 1.15 jogando em casa e precisa de menos 2.20. Né? Eu digo que eu vou mostrar porque o canal foi feito realmente para ajudar. Os últimos jogos aí negativou na última rodada dentro de casa contra o Grêmio, 1-1, né? 3 jogos anteriores estava vindo bem dentro de casa. Fortaleza, por sua vez, que é um time um pouco problemático fora de casa, não costuma ceder pontos aqui, ó. Negativou 4 goleiros nos últimos 5 jogando fora de casa. Certo? Então por isso que eu acredito que o Volpe de repente é uma opção mais segura aí do ponto de vista de valorização e até mesmo de pontuação, porque o São Paulo está no topo de cima da tabela, certo? Tem um time que sofre pouquíssimos gols. Mas nesse momento aqui, colocando para filtrar, né, nas últimas pontuações, os goleiros mais valorizados para a rodada realmente são esses 3 que eu mostrei, né? Mas se a gente abrir aqui, ó, o Poli anda muito irregular, tava bem, né, mas caiu bastante nos últimos jogos aí, tá bem irregular, certo? O Vanderlei já tem uma boa defesa, né, a seu favor, que é a do Grêmio, mas anda pontuando mal dentro de casa, mas vai enfrentar um Bahia que vem cedendo bastante pontos. Eu acredito que dos goleiros desvalorizados aqui, ó, que tem um melhor gráfico, que vinha com uma certa regularidade e agora foi negativar, foi o Volpe, tá? Então eu vou escalar nesse momento aí o Volpe. Então vamos botar aqui nossos queridos zagueiros e vamos lá pro nosso Catimba State. Vamos botar zagueiros, mínimo para valorização, certo? E vamos lá para a parte de baixo, que é o que nos interessa. Os zagueiros mais desvalorizados para a rodada são esses zagueiros aqui, né? E o que tem a melhor média e o que me chama mais a atenção é o Kahneman, realmente. Tá escalado lá no time principal, tem uma média de 4.43, precisa de menos 2.50, né, para começar a valorizar. Tem muita gente que tá com raiva dele porque ele foi expulso aqui, né? Por isso que ele tá desvalorizado. Mas é um jogador de muita regularidade. É faltoso, toma às vezes alguns cartões, toma. Mas é um cara que já te entregou muito ponto aí no Cartola, bota a mão na consciência. Já escalei ele várias vezes, né? Cansei de imitar com o Kahneman na zaga. E vai enfrentar um Bahia que por sua vez está cedendo muito ponto para zagueiro, gente. Olha a enormidade, ó. Negativou pouquíssimos zagueiros, né? Porque o Bahia realmente não vem bem fora de casa. Já mostrei isso no time principal, mas vou mostrar aqui novamente, né? O Bahia é o 20º melhor visitante da competição, ou seja, o pior visitante, certo? Tem uma média de gols como visitante de 0.85. E realmente vira e volta aqui, ó, o Bahia passa em branco, tá? Fez 3 gols contra o Flamengo? Fez. Realmente foi um jogo bem agitado, com expulsão do Gabigol, né? Várias polêmicas, foi um jogaço. Mas geralmente aí o Bahia fora de casa, né? Passa em branco contra boas defesas, como aconteceu contra o Palmeiras. O Grêmio, por sua vez, aí, ó, também vira e volta, consegue manter o SG dentro de casa. Né? E se jogar realmente, dependendo aí do jogo da Copa do Brasil, né? E se ele vier provável, se jogar o Jeromel e o Kahneman, realmente daí vale muito a pena escalar a defesa do Grêmio, porque com os dois juntos jogando aí, o Grêmio geralmente dificilmente toma gol. Vamos dar uma olhadinha em outro zagueiro. Outro zagueiro aí que vale a pena, que está muito desvalorizado, gente. Menos 3.30, ou seja, já entrou em campo, vai estar valorizando uma cartoleta no mínimo, tá? É o Éder. Não tem bom desempenho, não. Tem uma média de 0.99 jogando dentro de casa, certo? Vinha muito mal, pontuou fez 2 pontuações boas, né? Um zagueiro que não costuma pontuar tão bem assim, mas vai enfrentar um Vasta Gama, como eu falei, que anda mal das pernas aí, ó. Mesmo com a mudança de treinador, a gente não sabe como vai vir ao certo. Mas a verdade é que nos últimos jogos aí vem cedendo muito ponto. E como está muito desvalorizado e custa apenas 2 cartoletas, vejo sim o Éder como boa opção para defesa, para valorização para essa rodada, tá? Para a rodada 28, certo? Outro zagueiro que me chama a atenção aqui, ó, que eu até falei dele no time principal, é o Oliveira, tá? Precisa de um pouquinho mais, 1.10, mas tem uma média muito melhor, 5.93. Por quê? Porque ele joga de volante, né? Negativou apenas um jogo aqui dentro de casa, nos demais jogos foi bem, inclusive fazendo gol nos dois. Ele joga de volante, mesmo sendo zagueiro no Cartola, joga de volante avançado. De repente, o Oliveira realmente pode ser uma boa, tá? Deixa eu ver algum outro zagueiro aqui do ponto de vista de valorização que tá valendo a pena, né? No momento eu ficaria com esses mesmo, né? Talvez dava para dar uma apostada no Arboleta aí jogando contra o Bragantino aqui. O São Paulo tem um bom sistema defensivo, mas eu prefiro ficar aqui nessa garantia aqui de baixo aqui, que estão muito desvalorizados esses dois jogadores, né? Não vou inventar muito não. Vou escalar o Éder, certo? E vou escalar o Kahneman no momento. Vamos lá para nossos queridos laterais. Vamos lá, laterais. Mínimo para valorização. Vamos lá para a parte de baixo, né? Lateral já está um pouquinho mais complicado, né, para valorização, porque os laterais que estão desvalorizados aqui, ó,
tem médias muito ruins. O que tem uma média um pouquinho melhor aqui é o Juanfran, mas o Juanfran não tem uma média boa fora de casa. Tem uma média de 0.74 aqui, ó, negativa no último jogo. É um cara que não pontua tanto assim, né? Mas quem quiser dar uma arriscada no Juanfran, de repente pode estar valendo a pena para valorização, né? Como eu falei, São Paulo está entre as melhores defesas da competição, né? Mas eu prefiro arriscar um pouquinho mais, né? E apostar tipo no Nicolas, que tem um desempenho um pouco melhor dentro de casa. Olha só, o Nicolas está com uma média de 3.17 jogando em casa. Vai enfrentar um Vasco, como eu falei, que não vem bem, certo? Precisa de 1.10 para começar a valorizar. E o Nicolas, querendo ou não querer ir nos últimos jogos aí, ó, mesmo perdendo SG, ainda te entrega alguns pontinhos, né? É claro que vai ficar muito atrelado aí ao SG, né? A pontuação dele boa. Mas o Nicolas é um bom lateral, se apresenta bem à frente, já tem assistência na competição. E vai enfrentar um Vasco, ó. O Vasco cede muito ponto para lateral. Assim como o zagueiro também cede bastante ponto, né? O Vasco não anda bem, né? Se a gente olhar aqui o confronto aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Ó, o Vasco é o 12º melhor visitante, né? Ele traz pra frente o oitavo pior visitante da competição. Tem uma média de gols como visitante de 1 gol, né? Dá uma olhadinha aqui no Vasco. Ó, o Vasco passou em branco contra o Grêmio, passou em branco contra o Atlético. O Vasco tá com uma certa dificuldade nos últimos jogos para fazer gol fora de casa. O Atlético Goianiense, por sua vez, aí toma gol praticamente todo jogo dentro de casa, né? Então ficaria mais realmente para desarme. Vou dar uma olhadinha aqui em laterais aqui. Uma olhadinha laterais, né? Botar para filtrar aqui os últimos 5 jogos, né? Primeiro quero ver pontuação média aqui, se o Vasco da Gama anda cedendo muito, né? O Vasco é um dos times que mais cede aí pontos para laterais, por mais que o Atlético Goianiense não conquiste muito. Deixa eu ver desarme aqui. Não, o Vasco é o 3º time que mais cede desarmes para laterais. Então, realmente, é boa opção sim. O Nicolas é uma boa opção do ponto de vista de valorização, principalmente. Adelan também está bem desvalorizado, vai enfrentar um São Paulo. De repente, para desarme pode dar certo, mas eu prefiro nesse momento aqui o Vitor Ferraz. Tem uma média de 2.98 jogando em casa, precisa de 1.70 para começar a valorizar, né? Negativo apenas na 11ª rodada, nos demais jogos aqui sempre vem pontuando razoavelmente bem, principalmente, né, com assistências aí, porque ele chega bem à frente. Não é um lateral muito defensivo, não desarma muito, né? Para ele fazer uma boa pontuação vai estar muito atrelado ao SG e a assistência, por exemplo. Mas vai enfrentar um Bahia, né, que não vem bem das pernas também, anda jogando muito mal fora de casa. Ó, e o Bahia cede muito ponto para lateral, gente. Cede bastante ponto para lateral. Então, realmente, o Vitor Ferraz é uma boa opção aí para valorização. Deixa eu dar uma olhadinha mais algum outro lateral de repente possa ser bem-vindo aí do ponto de vista da valorização. O Barcelos não é jogador para cartola, média muito ruim. Rodinei não tem um desempenho bom jogando fora de casa. O Arnaldo aqui eu prefiro o Nicolas, tem um desempenho melhor. O Juanfran não tem um desempenho bom fora de casa. O Júnior Tavares aqui para valorização, de repente dá para dar uma arriscada. Tem uma média de 3.14 jogando em casa, né? Negativou apenas uma vez. Vai enfrentar aí o Fortaleza. Fortaleza é um time que já cedeu pontos para laterais. Nesse momento não vem cedendo muito, né? Mas tá desvalorizado, precisa de pouco e tem uma certa regularidade. De repente o Júnior Tavares pode ser uma boa aí para valorização. Mas nesse momento eu prefiro ficar aqui, ó, com o Vitor Ferraz, tá? Tem bastante regularidade. Negativo aqui no último jogo que jogou na 26ª rodada. Tem um confronto favorável. Bahia não vem bem, certo? Deixa eu ver meu outro lateral, onde é que tá aqui. Eu vou com o Nicolas, tá? Por mais que o Nicolas não tenha um desempenho tão bom assim, certo? Tem uma certa regularidade, é um jogador que negativa pouco e o Vasco não tá bem na tabela, né? O momento não é bom do Vasco. Então, como é um time de valorização, inclusive, por coincidência aqui, tô dobrando o Atlético Goianiense e o Grêmio, tá? Vou botar aqui nossos queridos meias. Vamos lá, meia tem bastante meias. Geralmente a gente tem que ir lá pra segunda página, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em meias. Vamos lá pra segunda página. Tem bastante meia. Aqui na segunda página aqui tem alguns meias que me interessam. Já de cara o Juninho, tá? O Juninho tem um desempenho muito bom fora de casa. Precisa de menos 2.20. Tem uma média de 4.54 jogando fora. É baratinho, custa 3.60. E o desempenho do Juninho fora de casa é sensacional aqui, ó. Por quê? Porque participa muito de gol e dá assistência. Porque o cara dá bola parada, escanteio, falta e bate pênalti, tá? E desarma algumas bolas. Então é um cara que tem tudo para valorizar nessa rodada, né? O Sport, por sua vez, também não anda muito bem, né? Isso aqui é praticamente um jogo de 6 pontos. O Sport tá lá na parte de baixo da tabela. O Fortaleza não tá respirando tanto assim, né? Eu acredito que tem tudo aí para ser um bom jogo aí pro Juninho, ó. E realmente, Sport cede bons pontos aí para jogadores de meio campo. Eu acho que o Juninho tem tudo aí para valorizar bem, quem sabe até pontuar bem nessa rodada, tá? Até comentei no vídeo do time principal lá e tava louco para botar o Juninho no time principal, mas vou acabar botando ele aqui. O Igor Gomes aqui, né, pela falta de opções de valorização pro meio, vejo como boa, precisa de menos 0.40, tem uma média de 0.78, mas joga num time que é líder do campeonato, né? Então, para ele participar diretamente aí de assistência ao gol, é fácil, né? Tá custando 3.31, que isso é bom do ponto de vista de valorização, mas de certa maneira aí tem uma certa positividade aí. Não é um cara de imitar muito, né? Mas vai te entregar alguns bons pontos o suficiente para valorização.
O Bragantino, por sua vez, aí já cedeu mais pontos para meias, né? Oscila entre ceder e negativar, mas é um time que mais cede do que negativa. Até deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meio campo, né? Vamos botar aqui, em termos de desarme aqui. São Paulo vem desarmando bem. O Bragantino não cede tanto desarmes assim para meia. Pontuação média. O Bragantino cede pouquíssimo, São Paulo conquista ponto. Deixa eu ver gol. Gol já melhora a situação aqui, ó. O Bragantino tomou um gol nos últimos 5 jogos jogando dentro de casa de jogadores de meio campo. São Paulo fez 2. Já tem uma perspectiva um pouco melhor aí pro Igor Gomes do ponto de vista de valorização. E o São Paulo deu 2 assistências nos últimos 5 jogos jogando fora de casa com jogadores de meio de campo. Então realmente o Igor Gomes é uma boa sim para valorização, né? É um jogador que não pontua muito, mas está muito desvalorizado. E é isso que nos interessa aí nesse momento aí pro time de valorização. Ele está precisando de menos 0.40. Se ele fizer um pontinho, 2 aí como ele costuma fazer jogando fora de casa, já vai valorizar bastante aí, custando 3.31, né? Nessa segunda página aqui é os dois que me interessam, os demais aqui não tem um desempenho tão bom assim. Botafogo não vive bom momento, Caio Alexandre caiu bastante, né? José, o Wellington é mais para desarme realmente. Vou dar uma olhadinha aqui, alguém de valorização aqui, já na primeira página, na parte de baixo. Matheus Sai, Ronaldo, não tem boas médias, vamos subir um pouquinho. Marcos Júnior já tem um desempenho razoável. O Vinícius, o Vina do Ceará com certeza. Tem uma média em casa de 5.98, vai enfrentar um Inter que tá crescendo, né? Mas o Vinícius é um dos melhores jogadores aí do Cartola, né? Finaliza muito de média a longa distância, bate falta, bate alguns escanteios, bate penalidade. Cara, é um jogador muito completo aqui, ó, que ainda não negativou, né? E sempre te entrega alguns bons pontos aí. Internacional, por sua vez, aí vem cedendo alguns bons pontos aí pra meia. Já negativou mais, né? Oscila entre ceder, né, e não ceder. Mas o Vinícius por si só já tá valendo a pena, né? É difícil você pegar o Vinícius, né, nessa situação aqui, ó, desvalorizado. Geralmente ele tá com boas pontuações e tá sempre muito valorizado. Eu acho que para valorização tá valendo a pena sim, até mesmo para pontuação. Deixa eu ver algum outro jogador aqui que possa chamar a atenção. Aqui precisando mais de 2 pontos já começa a complicar a situação, né, para valorização. Porque se der alguma coisa de errado aí, o jogador não fizer gol ou assistência, já complica se não for um grande ladrão de bola. Nesse momento realmente eu não vou inventar muito não, vou ficar com o Igor Gomes, né? Tem uma certa regularidade jogando fora de casa, por mais que as pontuações sejam baixas, está precisando de pouco para começar a valorizar. Vou ficar com o Vinícius, né? O Vinícius é difícil, né? Zerou aqui na 27ª, é difícil fazer pontuações baixas, geralmente pontua muito bem, tem muita regularidade, é um jogador que chuta bastante, média e longa distância. E o Juninho, com certeza o Juninho para mim é a melhor opção aqui, né? Porque fora de casa ele resolve geralmente alguns jogos aí pelo Fortaleza na bola parada e tá bem desvalorizado. Então nesse momento tá ficando assim o nosso time aí de valorização do canal. Para atacante, tá? Tinha dado uma olhadinha antes, tá bom para atacante para valorização, tá, gente? Tá muito bom mesmo, tá? Só depende de você acertar quem efetivamente vai fazer gols, tá? Tem uns que tem alguns confrontos mais favoráveis, outros nem tanto. Vamos para a parte de baixo aqui, ó, o Gabigol, precisando de 1.60, tinha sido expulso no último jogo que jogou, né? Vai ter agora um clássico. É um jogador que tem histórico de gols contra o Fluminense. Bate pênalti, clássico geralmente é jogo intrucado, pode ter penalidade sim, tem uma média de 6.14, né? E realmente, né, é complicado deixar o Gabigol de fora aí. Principalmente na valorização, e dirá na pontuação, né? É um jogador que tem muito potencial. O Fluminense, por sua vez, ainda sofrendo alguns gols de atacante. Com certeza o Gabigol aí é a melhor opção do ponto de vista de valorização para rodar e uma das melhores de pontuação. O Kleber aqui tá bem desvalorizado também, ó, precisa de menos 0.50, tá? Vai enfrentar o Internacional, que tem um bom sistema defensivo, mas vira e volta a tomar alguns gols. E o Kleber tá com uma certa regularidade jogando dentro de casa, tá? Ó, negativa pouquíssimas vezes. Só vai imitar, é claro, né, te entregar muitos pontos se fizer gols. Mas como ele tá precisando de menos 0.50 aí, né, e tá com uma regularidade acima de 1.2 dentro de casa aí, ó, com certeza tem tudo para ele valorizar, certo? Então para valorização para atacante, tá muito bom para rodada, tá? Tá muito bom para rodada. Fazia tempo que eu não vi uma rodada tão boa para valorização, até o Rafael Moura, tá? Rafael Moura tá com um bom desempenho fora de casa, tá com uma média de 2.44, não é aquelas coisas todas, mas tá com uma certa regularidade, é o cara que bate pênalti no Goiás, né? O Goiás vem melhorando muito, tá? Vem melhorando muito, a maior prova disso a gente vai ver é a média do treinador, certo? O Curitiba, por sua vez, aí é um time que cede pontos para atacantes aí, ó. No Couto Pereira, certo? Então vale a pena sim para valorização, Rafael Moura, né? Com um pouquinho de sorte até pode dar uma mitada. Dalberto também vejo com bons olhos, tá? Tá precisando de menos 0.30 para começar a valorizar. É barato, porque isso é importante para valorização, né? E tá com uma média de 7.30 jogando em casa. Só tem 2 jogos? Só 2 jogos, mas os 2 jogos que ele teve dentro de casa, ele foi muito bem. E tem um confronto favorável aí contra o Fortaleza, né? Fortaleza ultimamente ainda cedendo bons pontos aí para atacantes, olha só. Olha a quantidade de pontos que vem cedendo para atacantes do Fortaleza.
Então eu vejo sim o Dalberto com bons olhos. É como eu falei, é uma questão um pouco de sorte e intuição, tá? Porque para valorização para essa rodada tá muito bom. Até mesmo o Gilberto enfrentando um Grêmio, né, que tem um sistema defensivo bom, mas o Gilberto tá precisando de menos 0.30 e o Gilberto tá atuando bem fora de casa. Por mais que o Bahia esteja mal, o Gilberto tá com uma média de 4.3 jogando fora. E olha a regularidade aqui nos últimos jogos do Gilberto fora de casa. Sem fazer gol, ele tá fazendo em média 2, 3, 4 pontos. Quando ele faz gol, ele dá aquelas mitadas, né, como ele fez contra o Flamengo. Então acredito que vale a pena sim. O Grêmio, por sua vez, não é aquele time de ceder tantos pontos para atacantes, né? Vai precisar fazer gol, né? Como o Hurtado aqui, ó, para pontuar bem. Senão a pontuação é baixa. Por quê? Porque geralmente o Grêmio, né, quando joga dentro de casa, dentro da linha da Baixada, tem 60, 70% de posse de bola. Ele não dá chance pro time adversário jogar, né? Mas vejo com bons olhos sim. Olha quanto atacante interessante tem aqui para valorização, ó, né? Subindo mais um pouquinho, o Kaiser. Baita opção para valorização também, inclusive para pontuação, tem uma média de 6.51, joga melhor fora do que dentro de casa. E fora de casa aqui, ó, negativou apenas uma única vez. Nos demais jogos aqui tem muita regularidade. A maioria dos gols do Kaiser no campeonato são jogando fora de casa. Vai enfrentar o Botafogo, que tá mal na competição aí, ó. O Botafogo vem cedendo alguns bons pontos aí para atacantes, ó. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no cruzamento scout e botar atacante, né? Vamos tirar aqui, ó, assistência. O Botafogo já de primeira é o time que vai jogar dentro de casa, que mais cedeu gols, né? Tomou gols com assistências de atacante, certo? E o Atlético Paranaense fez um nos últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhadinha em gol aqui, que é a alegria do povo. Ó, o Botafogo, depois do Flamengo, é o time que mais vem sofrendo gols de atacantes jogando dentro de casa, né? E o Atlético Paranaense vira e volta aí, faz gols, né, com seus atacantes fora de casa. Então o momento do Botafogo não é bom. Então vejo sim com bons olhos, não só para valorização, como para pontuação também o Kaiser, tá? Então assim, para valorização para rodada tá sortido, certo? Só basta o que você acertar quem escalar o confronto, né? Mas nesse momento aqui eu vou ser sincero, eu vou ficar com o Dalberto, tá? Vou ficar com o Dalberto pelo preço dele, né? Ele tá bem desvalorizado, né? O Gilberto acredito que tem muito potencial, mas vai ter um confronto mais complicado, né? O Rafael Moura aqui, esse jogo aqui tá com cara de 0 a 0, certo? Por quê? Eu já falei isso lá no vídeo do time principal, né? Mas vou falar aqui novamente aqui, ó. Os dois times aqui, ó. A média de gols como mandante do Curitiba 0.54, a média de gols do Goiás como visitante 0.69, a média de gols do Curitiba de gols sofridos 0.85, a média de gols sofridos do Goiás 1.35, né? Tirando esse 1.35, porque são médias de maneira geral, são times que costumam sofrer e fazer poucos gols aqui, ó. Curitiba, por sua vez, aqui, ó, dentro de casa, aqui nos últimos 5 jogos, passou em branco em 2 oportunidades. Nos demais 3 jogos, só fez apenas um gol. O Goiás, da mesma maneira aqui, ó, nos últimos 5 jogos fora de casa, passou em branco contra o Red Bull Bragantino. Nos outros 4 jogos, fez apenas um gol. São times que fazem poucos gols, né? Então, acredito que de repente pode rolar até um 0 a 0, né? Mas o Rafael Moura para valorização tá valendo sim. O Kaiser talvez seja uma das melhores opções, mas acredito que vou escalar ele no bons e baratos, certo? Mas o Gabigol com certeza aqui é o jogador mais valorizado devido àquela última expulsão lá no jogo contra o Bahia, né? Não dá para deixar de fora. Vamos dar uma olhadinha aqui, onde é que tá o nosso outro jogador aqui que eu tô procurando. Deixa eu ver minha colinha aqui que até me perdi. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Não vou botar no valorização não, vou botar aqui também, ó, o Kaiser, tá? O Kaiser tem um desempenho muito bom jogando fora de casa, tá? Para treinador, já vamos dar uma olhadinha aqui em treinador e eu vou mostrar como o Goiás melhorou bastante, tá, gente? Se a gente colocar aqui, ó, técnico, tá? Mínimo para valorizar, vamos lá na parte de baixo. Desses treinadores aqui, eu acredito que o técnico que tenha o melhor confronto aí é o Renato, tá? Ele tá precisando 2.90, mas custa 12.24. Um pouco de sorte, quem sabe aí o Jair Ventura pode dar certo, porque ele custa 6.81 e tá mais desvalorizado, precisa de 1.50. Se a gente verificar aqui, ó, a média dele em casa é de 3.15, precisando de 1.50, acredito que vale a pena, tá? Em pouquíssimas oportunidades aqui ele fez abaixo de 1.50, certo? E o Fortaleza, por sua vez, na maioria de jogos aí, ó, que joga fora, sempre cede mais que 1.50 para treinadores adversários. Então acredito que para valorização tá valendo a pena, sim, o Jair, né? Mas se eu não fosse com o Jair aqui, talvez fosse pensar ir com o Marcelo Cabo, porque o Vasco não vem bem, ou talvez o Renato, por ser o favorito da rodada e está entre os técnicos mais valorizados. Mas aqui eu vou mostrar rapidamente aqui, ó, se a gente botar pela média, olha só como o Goiás melhorou, gente. Hoje o treinador com melhor média na competição é o Glauber Ramos, né, do Goiás. Já está com 5 jogos, está com uma média de 5.06, é o treinador disponível com melhor média. E realmente aqui ó, o desempenho dele melhorou bastante, olha só as pontuações dele aqui, ó. Tá com desempenho bem bom aí, ó, principalmente jogando dentro de casa aí, ó. Fora de casa aí, ó, empatou, perdeu pro Corinthians e ganhou do Atlético Goianiense, né?
vem melhorando bastante o Goiás. Falei até que tem que ficar de olho, tá na zona de rebaixamento, mas é um time que tá mostrando uma certa melhora e tem jogos a menos aí. E com esses jogos a menos aí, se caso confirmar as vitórias, de repente consegue sair lá do Z4, certo? Mas nesse momento aí, não vou inventar muito não, queria ir até com o Renato, mas tô indo com o Renato no time principal. Então vou dar uma chance aqui pro Jair, né? O Jair Ventura. Vai ter um jogo não tão fácil assim em casa contra o Fortaleza, mas é um dos treinadores mais baratos e é o mais desvalorizado nesse momento. E o que a gente busca aqui nesse time de valorização é o ganho de cartoletas, né? Aqui eu vou botar o Gabigol de capitão, mas capitão para esse time a gente sabe que não interessa, né? Pontuação é um bônus a mais, porque o que a gente quer aqui é ganhar cartoletas. Então aí, ó, custando 81,95 cartoletas, certo? Esse aqui é o time de valorização do canal para a 28ª rodada, que vai acontecer quarta-feira que vem, dia 6, né? Pelo Cartola 2020 ainda, já no ano 2021. Tá certo, pessoal? E finalmente aí nosso time de bons e baratos do canal, né? Fez 46,38. Bons e baratos que vinha muito bem, pontuando demais. Chegou a dar uma mitada acima de 100 pontos, né? Que não é fácil, né? Escalar um time até 100, 110 cartoletas aí, né? E conseguir imitar, não é fácil. Geralmente os melhores jogadores são os mais caros. E aqui eu me arrependo tremendamente, né? A pontuação poderia ter sido melhor, porque eu fui olho grande. Eu tava com o Brenner na frente e resolvi dobrar o Galo. Se eu mantenho o Brenner aqui, tinha ido bem. É só olhar aí no vídeo. Vou mostrar pra vocês agora o vídeo aí do time de bons baratos de valorização, né, da última rodada. E na frente tô indo aqui com o Brenner, né, porque o São Paulo tá tá fazendo muito gols fora de casa, né. Acredito também que esse jogo vai ser um bom jogo, um jogo aberto de bastante gols. O Fluminense vem jogando também bem. O Fluminense tá ali na beiradinha, querendo beliscar um G4. O São Paulo é líder da competição, vai ser um baita no jogo para rodar, talvez um dos melhores, certo? Tá certo? Então aí, ó, custando 105,03 cartoletas, time de bons e baratos do canal para a 27ª rodada. Daí quando eu fui atualizar no Instagram, depois de fazer a live, fiquei pensando assim, fui olho grande e assim, vou dobrar o Galo, né? O Galo de repente pode me meter uma sacola aí, né, no Curitiba. Me dei mal, Savarino pontuou mal, Vargas pontuou pouco, né? E o Brenner que tava aqui, acabei sacando ele. Por isso que eu falo, não fica mexendo no time. Analisa a rodada, né? Vê o vídeo, vai lá e monta o seu time. Depois que montou, respira fundo e para. De repente possa ser que mude na live ou, né, ou com alguma dúvida a respeito, mas geralmente quando muda muito, mexe muito no time da zica, pessoal, tá? Mas o desempenho desse time de bons baratos tá bom. Vamos vender ele aqui e já trazer ele prontinho, como a gente sempre faz toda a rodada. Tá feito, pessoal. Time de bônus baratos do canal, né? Escalado aí para 28ª rodada. Dei uma exageradazinha aí, né? Tá um pouquinho salgadinho para um bônus barato, 112,79, né? Mas eu acredito assim, ó, que a gente indo para 28ª rodada vai começar a contagem regressiva, né? Vai ser as últimas 10 rodadas da competição. Se você não tem ainda 110, 115 cartoletas para escalar, então aí tá complicado. A não ser para quem tá começando agora. Daí realmente tem que pegar o time de valorização ali, né, para tentar ganhar algumas cartoletas para conseguir escalar, né, com uma maneira um pouco mais confortável. Tô escalando aqui o Wilson, por várias razões, certo? O Wilson tem um bom desempenho dentro de casa, um dos goleiros com melhor média dentro de casa. A gente já viu ali que o confronto realmente Curitiba e Goiás pode ser um confronto de poucos gols, talvez um 0 a 0, né? Mas o Wilson é um goleiro com bom desempenho, para mim é um dos melhores, uma das melhores opções aí para a rodada, certo? Felipe Luiz, escalei ele no time principal, tô escalando ele aqui novamente, certo? Poderia botar aqui um Calegari, poderia, boa opção, um Samuel Xavier também é boa opção, que anda com muita regularidade dentro de casa, mas eu não queria botar aqui, né, um Patrick, por exemplo, contra o Samuel Xavier, né? Ou até mesmo um Bruno Henrique, né, contra um Calegari, mas são excelentes opções, né? Apenas estou dobrando o Felipe Luiz, porque como é um clássico, e o Felipe Luiz é um lateral que desarma demais, certo? E tá com uma regularidade tremenda e tem histórico, né? Já, desde que chegou ao Flamengo, já fez 2 gols em clássicos Fla-Flu, tô escalando ele. Diego Barbosa, né, pelo confronto, pela regularidade, né? É um jogador bem regular, certo? Desarma bastante, né? E queira ou não queira, o Bahia cede uma quantidade aí considerável de desarmes e pontuação para laterais adversários. O Sabino pela regularidade, pela chance de repente aí, né, de não sair um gol nesse jogo aqui, ó, Curitiba e Goiás, mas mesmo assim, ó, tanto Sabino como David Duarte, tô escalando eles, por quê? Porque se a gente verificar aqui, ó, já mostrei isso, ó, se a gente verificar aqui, ó, média básica, e botar zagueiros, a gente vai verificar aqui, ó, que o Sabino e o David Duarte são os zagueiros com melhores média básica na competição, ou seja, são zagueiros que te entregam pontos mesmo perdendo SG, então tô escalando os dois sim, né, e o David Duarte tem um bom desempenho fora de casa, assim como o Sabino também tem um bom desempenho e joga melhor dentro de casa. Certo? O Vinícius aqui, o Vina, né, não precisa nem falar muito, é um dos melhores meios da competição, né? Tô cansado de falar que é um cara que participa diretamente dos gols aí, né? Do Ceará, com assistência, finalização, né?
média e longa distância, bate falta, penalidade, é o melhor jogador do Ceará sem sombra de dúvidas e um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Patrick, né, tá com muita regularidade, pontuando bem dentro e fora de casa, certo? É um jogador que desarma, sofre falta, chega à frente e agora na falta do Galhardo, de repente ele vai tentar assumir um certo protagonismo aí no Internacional, né, e tá pontuando bem fora de casa. O Raul, tô escalando ele aqui, né, pela regularidade, gosto mais do Raul fora de casa, mas o que me chamou a atenção para eu escalar o Raul foi isso aqui, ó. Meias, desarmes. O São Paulo é disparado o time que mais cede desarmes para jogadores de meio de campo nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, né? E o Raul, a especialidade dele é desarmes. De repente pode ser um prato cheio para o Raul entregar 4, 5, 6, 7 pontos só em desarmes, né? Estou escalando aqui o Brenner, tá muito valorizado, tomem cuidado, né? Mas estou escalando o Brenner pelo momento ofensivo do São Paulo. Se a gente vier aqui também aqui, ó, e colocar atacantes, né, e colocar gols, a gente vai verificar que o São Paulo é disparado o time que mais faz gols, né, com seus atacantes jogando fora de casa. E por mais que o Bragantino sofra poucos gols de atacante, eu acho válido sim. O São Paulo é um dos melhores ataques da competição, é líder do Campeonato Brasileiro, certo? E como eu escalei o Luciano no time principal, eu tô botando o Brenner aqui para cercar todos os lados aqui, né? Porque eu acredito que os melhores ataques para a rodada realmente são São Paulo, Flamengo e Grêmio, tá? Da mesma forma o Bruno Henrique, muita regularidade, certo? Rei dos clássicos aí. Tem um bom retrospecto contra o Fluminense, não tão bom quanto o do Gabigol, né? O Gabigol tem mais gols contra o Fluminense do que o Bruno Henrique, certo? Tanto é que o Gabigol está no time principal, então eu estou botando aqui o Bruno Henrique no time de bons e baratos para dar uma diversificada também, e estou colocando ele como capitão porque ele tem uma regularidade muito grande, certo? Diego Souza é um dos maiores artilheiros aí da temporada 2020 aí do futebol brasileiro, né? Juntamente com o Brenner, né? Já tem 22 gols. Tá fazendo muito gol, certo? Já botei o PP lá no time principal e tô botando o Diego Souza aqui. Tô tentando cercar, porque pra mim os 3 melhores ataques pra rodada realmente é São Paulo, Flamengo e Grêmio, tá? E aqui eu tô botando o Rogério Ceni, porque a grande maioria dos jogadores aqui, por mais que seja um Fla-Flu, né? E o Fluminense costuma endurecer contra o Flamengo, a maioria dos jogadores aqui são do Flamengo, né? São 2 jogadores do Flamengo, dá 3 com o treinador, tem 2 de Curitiba, tá bem equilibrado. Certo? Então eu tô botando o Flamengo porque realmente o Rogério tá com um preço bom, né? Se encaixa bem no time de bons e baratos. E o Flamengo realmente, por mais que venha a sofrer gols no Fla-Flu, geralmente é um time que costuma produzir muito, né? E fazer muitos gols, certo? Então por isso que eu tô botando o Bruno Henrique de capitão. Bom, ficou um pouquinho salgadinho, como eu falei aí, ó. Mas custando 112,79 cartoletas. Queira ou não queira, é um time de bons e baratos sim, né? Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, dessa enxertada assim, no início do campeonato, do Cartola, tá? Mas depois que a gente vai pro segundo turno já em diante, eu já começo a dar uma enxertadinha no bons e baratos. Tanto é que melhorou o desempenho desse time nas últimas rodadas aí, inclusive passando de 100 pontos, né, em algumas oportunidades. Tá certo, gente? Então 112,79 cartoletas, time de bons e baratos do canal para a 28ª rodada. Então é isso, gente. Time de bons, baratos e valorização do canal escalados. Ontem já foi escalado, já foi lançado o vídeo do time principal. Vai ter live quarta-feira, véspera da rodada, meio-dia, para dar chance para todo mundo assistir. Quem estiver trabalhando na folga, na horazinha do almoço aí, pega o celular, dá aquela olhada, né? Participa, a gente vai estar lá com todo amor e carinho aí, né? Para passar as informações, revisar tudo direitinho. Mas, gente, quem puder deixar um like, vai ajudar bastante, certo? Tô até emocionado porque é o segundo ano do canal aí, né? E esse é o último vídeo do ano e vocês não sabem o trabalhão que dá aí realmente gravar, né, postar, editar, fazendo tudo sozinho como eu sempre faço aí, mas como eu falei, eu sempre faço com o maior amor e carinho. Então se você já é inscrito, dá essa força, deixa o like. Se você não é inscrito, que eu já percebi que 50% do público assiste os vídeos não são inscritos, dá uma força pro mané aí pro canal crescer, até bater no microfone. Se inscreve aí, né? Nossos vídeos são assim nessa pegada, mostrando estatísticas, dados. Eu sempre faço o melhor aí, né? Tento trazer o melhor para você ir bem nas suas ligas, né? Ir bem no seu Cartola. No mais, só tenho que agradecer todo mundo esse ano de 2020. Tamo junto aí, o Cartola não termina, continua na sequência, né? Quarta-feira da semana que vem já tem rodada 28, né? Um feliz ano novo, com muita saúde, paz e prosperidade, como eu falei no início do vídeo. E principalmente saúde, porque essa pandemia não tá fácil não, né? Vamos rezar logo aí para essa vacina chegar no Brasil, né? Para imunizar o maior número de pessoas possível, pra gente voltar à normalidade nas nossas vidas. Tá bom, gente? Um grande beijo de coração. Feliz Natal, eu tô com o Natal na cabeça, Papai Noel. Feliz ano novo e até a live de quarta-feira, dia 6, meio-dia. Fui.